Mas eu vou te falar, padre, é foda. Isso também é meio paia ficar conversando assim, tipo. Eu sei que você tem vários filhos aí da paróquia, mas é diferente ter um filho de sangue. É completamente diferente. É diferente. Não passa pela dimensão de vocês, não. Que é outra merda também, sabe? Eu fico pensando o tanto que eu amo meus moleques é o tanto que meu pai me ama, assim, sabe? Eu nunca imaginei, tipo assim, ó, que tanto que meu pai me ama. Cara, seu pai te ama o tanto que você ama seu moleque, velho. É a mesma coisa. E aí eu fico pensando, cara, o tanto que a vida é cruel, né, cara? Porque Você sumia 5 dias. você... Não, nem isso, cara. Você fica mais velho. Naquela época não tinha nem transporte. Você fica mais velho, você Fica diminui. É. Você diminui o contato com seu pai, com sua mãe. A hora que você começa a ter sua família. Isso é o que mais pesa quando a gente perde um pai ou uma mãe. Meu maior arrependimento foi não ter estado mais tempo com meu pai. Tempo de qualidade. Porque eu ia lá no domingo almoçar e ir embora pra casa. A minha maior dor quando eu penso no meu pai, e aí eu entro na questão do luto, Sim. é justamente não ter tido tempo de qualidade com meu pai. Eu poderia ter tido. Mas eu fiz a escolha de viver a minha vida afastado. Então, no dia 1º fez 3 anos que ele morreu, né? Foram 3 anos. E eu gravei um vídeo porque eu trouxe meu pai para minha memória e eu percebi que a voz dele parece que já tá sumindo do meu consciente, sabe? O tom da voz, o cheiro, né? Algumas posturas. Parece que eu já tô caindo no esquecimento. E isso me entristeceu muito. Porque a memória, Santo Agostinho diz que a memória é um triste privilégio, né? Porque faz a gente recordar daquilo que a gente quer e do que a gente não quer. Então, quando eu percebi que o tom de voz do meu pai, eu já não consigo mais reproduzir a voz dele na minha cabeça, isso me preocupou. E eu fico vendo como que são as fases do luto, né? E eu disse, o luto não é o imediato. Depois que você sepulta, passou o velório, sepultou, você tá ali chorando a ausência, né? O luto é quando você percebe que não há possibilidade de dizer coisas que precisavam ser ditas, de fazer coisas que precisavam ser feitas, né? O luto é eu estar lá em casa agora, depois dessa cirurgia, louco para comer um sarapatel, e eu nunca mais vou comer na minha vida. Porque eu jamais comeria uma comida daquela se não fosse feita pelo meu pai. Entendeu? Então o luto é quando eu percebo que as minhas ausências jamais serão preenchidas. Então a psicologia ela vai elencar uma série de coisas, né, para falar a respeito das fases do luto, né? Começa pela negação. Primeiro você nega, né, a situação toda, você não quer acreditar que aquilo é possível, né, você quer justificar, você quer pôr culpa em Deus, você quer pôr culpa em uma série de coisas, né? Depois vem a fase da raiva, porque à medida que você vai negando as coisas, você começa a ficar mais sozinho, as pessoas que estavam com você ali nos primeiros dias têm as vidas delas, elas têm que continuar, né, e você vai percebendo que você está isolado, você vai percebendo que você está sozinho, então vem esse sentimento de raiva, né? Por que comigo? E depois vem a negociação, né? Com o sagrado, né? A barganha com Deus, né? A fase da negociação é esse barganhar, né? A gente faz promessa, a gente faz acordo, né? Nasce aí as grandes... Você falou das promessas, né? Você falou, mas fazer uma promessa não vale como missa, né? E essas barganhas que vão sendo feitas com Deus como se Deus fosse um negociador, né? Essa é a terceira fase. A quarta fase é a fase da depressão. É quando você se deprime pela ausência. Talvez eu tenha ficado preso nessa fase da depressão. É porque a depressão são as lacunas, né, que precisam ser preenchidas por alguma coisa. Depois que eu tentei negociar com Deus, aí eu venho, né, com uma resposta natural ao reconhecimento pleno da minha perda.
Hoje eu reconheço, nunca mais verei meu pai. Nunca mais terei a experiência de tê-lo para conversar sobre assunto, ouvir as histórias dele da época da Bahia, de pedir para ele para fazer um prato baiano para eu comer no domingo. Então, agora eu já tenho consciência que isso nunca mais vai acontecer. Então, isso me deprime. E quando eu percebo que a voz dele já está sumindo da minha memória, me deprime mais ainda. Então, isso nós estamos falando de vidas, né? E por fim, depois que passar essa depressão, vem a aceitação. Aí as coisas se colocam no lugar, né? Porque o luto ele dura de 4 a 6 meses, né? O luto ali da primeira fase. Só que essas outras fases elas podem se arrastar por anos, dependendo da rede de apoio que você tem, né? Ela pode todas essas fases que eu elenquei para vocês, elas podem levar anos para serem superadas de acordo com quem você tem do seu lado. E eu fico vendo, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul. E como eu disse para vocês, eu tenho atendido pacientes de lá, porque um grupo de voluntários para atender quem está sofrendo lá, né? Esse povo não perdeu simplesmente vidas. Tiveram muitos parentes que perderam vidas e vão sofrer o luto da morte, né? Mas eles perderam a identidade da existência. Essas pessoas, se você falar assim, eu preciso do seu cartão, da sua carteira de identidade, me libera seu RG, isso não existe mais. Eu preciso do seu CPF, não existe mais. Sua carteira de trabalho, não tem. Suas memórias afetivas, o que você mais gostava dentro da sua casa? Qual o quadro preferido da sua parede? Qual o travesseiro que você dormia? Com qual lençol você gostava de dormir? Com qual cobertor? Nada disso existe mais. Qual chinelo você quer sair? Qual roupa que você quer colocar? Qual carro que você vai sair hoje? Tudo isso acabou. Essas pessoas não têm nada. Elas perderam a identidade delas. Então elas são colocadas agora em pavilhões, junto com gente que elas nunca nem viram. E eu até falava, fazendo um apelo para as pessoas para doarem ração de cachorro e gato, porque isso aí. Eles estão resgatando os bichos. Eu falo, gente, é a única memória afetiva que permaneceu na vida de muitos. É o animal de estimação. Então não pode negligenciar porque é animal, né? É um animal, é claro que a vida humana vai ter sempre a preferência pelo salvamento. Mas não deixem de salvar os animais. Mas ninguém tá negligenciando. Não, pelo contrário, tá tendo uma força-tarefa gigantesca para salvar os animais. Tem uma crítica, né? Por favor, lógico. Por favor, salvem as pessoas primeiro. Justamente. Mas é óbvio que se você passar de um lado um cachorrinho ali, pega um cachorrinho, é óbvio. E eu digo isso por quê? Porque o animal ele vai substituir este lugar que foi roubado pela água. Porque foi questões de 2 horas, você deixou de ter uma persona, você deixou de ser alguém, você deixou de ter identidade, você não perdeu bens materiais. Nós não estamos falando da sua panela, nós estamos falando da sua identidade como ser humano. Sabe? Isso me faz recordar a tristeza que era, por exemplo, quando veio a Segunda Guerra Mundial, e que os judeus foram obrigados a abandonar suas identidades, raspavam o cabelo de todo mundo e davam um número para essas pessoas, justamente para desumanizá-las. Sabe? Esse processo de luto, ele é muito pior que o luto da morte. Muito pior. Porque você está sepultando a sua própria história. Você vai voltar para sua casa e você vai construir o quê? A partir do quê? Da onde começar? Porque você já começou do zero uma vez, porque todos nós começamos do zero alguma vez na vida. E você, depois de ter construído, saído do zero, você voltar e ter que reconstruir do zero de novo. Para quem tem 40, 50, 60 anos, filhos, já uma vida constituída, gente, isso é praticamente impossível. Você perdeu o que você tinha de mais precioso, você perdeu tudo. Você perdeu o tempo também. Você perdeu tudo, justamente. Esse tempo que você viveu ficou para trás. Não volta mais, perdeu tudo. Nada mais conta. Então, o processo de luto dessas pessoas é muito pior que o processo de luto de quem perdeu um ente querido. Agora imagina quem perdeu familiares e perdeu tudo também.
Então, por isso que a gente fez essa força-tarefa de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas para ajudar esse povo. E são questões que são difíceis de serem ouvidas. Isso tá acontecendo constantemente, né? Constantemente. É estranho isso aí, você não acha? Eu acho que a tendência, inclusive, é piorar, porque nós negligenciamos demais a natureza, né? E a Terra, ela segue uma ordem. Nós não fomos criados no caos, né? Nós somos criados em algo que é tudo muito organizado. A Terra, por si só, ela é organizada. Veja como as plantas se reproduzem, vejam como os animais se reproduzem, veja como o ecossistema gira e tudo funciona. E a gente quer girar do lado contrário, sabe? E a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Mas tudo não foi feito por Deus pro homem? Foi dado pro homem. Agora o problema é que o homem Isso é não sabe tudo pra administrar. você? O homem não sabe administrar. Esse é o problema. O homem é que tá cagando o Os negócio. animais foram feitos por Deus e dados pro homem. Tudo foi submetido pro homem. Mas nós estamos dando conta de cuidar? Nós não sabemos nem o que nós queremos comer. Porque a gente tem que fazer cirurgia bariátrica para reduzir peso. Porque a gente não tem educação para comer. Vamos falar de tratar do mundo, de cuidar do mundo. Ou seja, o mundo é cíclico. Ele passa por transformações ao longo do tempo. Aí é como a roda da fortuna, né? Que os antigos romanos tinham. Né? Uma hora você vai estar em cima, depois que você estiver no auge, você vai começar a declinar. Você acha que isso pode ser um problema da abundância que a gente vive hoje? Hoje a gente vive em abundância. A gente quem, Rodrigão? Eu entendo, tem muita gente passando fome, essas coisas, mas se for olhar hoje no mundo, tem muito mais gente gorda do que gente passando fome. Muito mais. Pois é, mas Tem mais gente abundância. morrendo O que de tem que problema de preocupar a gordura do que... gente- Abundância. o que tem que preocupar a gente não é nós que temos aqui, que somos classe média e temos abundância. Porque o que tem que incomodar a gente é ver quem não tem nada e a gente não se preocupar com isso. Eu acho que esse é o grande mal do nosso tempo. É a gente ver pessoas que não têm nada e isso não nos incomodar. Várias pessoas já se proporam a erradicar com a fome no mundo. Várias pessoas. É super possível fazer isso. É possível se houver honestidade da parte dos estados, né? Exatamente. Então, o Quem governo não pode quer- fazer quem isso não quer já o é. Estado. Quem não quer o Estado. Se houver honestidade, é possível. A fome hoje dá pra você ganhar muito dinheiro com a fome. Vira um negócio super Vira um rentável, negócio, sem vira dúvida um nenhuma. negócio. Sem dúvida nenhuma. Todos os problemas viram negócio. Claro, Aliás, é ótimo você criar um problema, que você vai viver desse problema Justamente. e nunca vai solucionar ele. Você vai vender a solução, né? E nunca vai resolver. Então, você vai mas você vender vê- o você pior é o- remédio. Ué, então, é isso. Vai vender o pior remédio. Põe um paliativo ali, né? Pra você ir mantendo Exatamente. o cara vivo. e é paliativo, porque É. farmacêutico nenhum quer cura da doença. Porque senão ele vai falir. Sim. Por que remédio para tratar HIV demorou tanto para chegar no nível que chegou? Com a ciência tão evoluída. Porque o único lugar do mundo onde esse remédio é gratuito é no Brasil. Porque quem quebrou a patente foi o presidente Lula. Primeiro mandato dele. O único lugar do mundo onde quem é soro positivo, quem possui HIV, não paga pelo remédio é no Brasil. Qualquer outro lugar você tem que comprar. E é uma fortuna. Eu tinha Uma que ser de fortuna. graça aqui mesmo, porque eu vou te falar que o governo toma da gente também, se não der nada, ele não quer perder o hospedeiro. Não quer perder Então o você hospedeiro. pensa o seguinte: por que demorou tanto para chegar no nível? Porque hoje em dia quem é soro positivo tem qualidade de vida normal. Uhum. É até indetectável. Se faz o tratamento correto, desaparece o vírus do organismo. Você não repassa mais, né? Isso poderia ter acontecido na década de 80. Mas eu vou te quando foi o falar, auge de mas eu vou te saúde. falar por que que hoje tem isso. Porque hoje tem outras
doenças que dão mais dinheiro e estão mais isso, constantes. não, você gente. entende? Tipo assim, por que eles vão ficar potencializando isso aí se tem forma deles ganhar mais com outra? Não, vamos dar essa cura aqui. A gente ganha de indústria lá. farmacêutica. Vamos ganhar de lá. Poderia arrumar a cura facilmente. A indústria farmacêutica é muito evoluída, gente. Quantas pessoas morreram de diabetes quando não tinha insulina? E morrem até hoje, né? Quantas pessoas morreram quando não tinha insulina? Milhares. Demorou anos para criar a insulina. Uhum. É a mesma coisa com coquetel de HIV. Muitas pessoas morreram até desenvolver e uma hora a medicina vai entregar para você a cura. Mas você pra uma entende doença. que existe um mercado por detrás, que é o que o Robertinho falou. Todo problema tem alguém para solucionar. Sim. Mas enquanto o problema existir, eu vou ganhar dinheiro com o problema. E é assim com a fome, é assim com tudo. Com racismo, é assim com homofobia, com feminicídio, com os animais também, com várias ONGs. As pessoas não querem acabar com o problema. Não, a grande maioria não quer ser curada. E eu falo isso agora como analista. Nem todo paciente que vai pro meu divã quer cura. Ele quer o quê? A grande maioria quer a legitimação do desejo. A maioria está ali para legitimar um desejo. Né? E a pergunta que eu sempre faço é: você de fato quer aquilo que você deseja? Você sabe que, no meu entendimento, eu acredito que a solução para isso é a religião. Falta religiosidade nas pessoas, falta espiritualidade nas pessoas. No meu entendimento é isso. Mas eu já conversei com pessoas que falaram totalmente o contrário. Que o problema disso é a religião. Que países ateus, países que não têm religião, são países que têm uma qualidade de vida melhor. Mas são menos humanos. As pessoas são mais robóticas. Menos humanos? Não tem... No sentido de trato com o outro. Porque o Estado ele avançou de tal modo que não falta nada pra ninguém. As pessoas se isolam. Te falo isso que eu morei na Europa há muitos anos. Menos humanos não tem guerra? A maioria dessas guerras que a gente vê aí são guerras religiosas. Mas é porque quando você diz que o lugar onde não tem a religião, as pessoas são mais desenvolvidas. Sim. Então, mas quando a gente fala de guerras com educação religiosas, também. Então, com educação, com trato. Uma coisa se difere da outra. Porque a Europa, por exemplo, que é um continente que eu conheço bem. Você não tem essa coisa de final de semana vou reunir os amigos para um churrasco. Isso não existe. Você não chega na casa de uma pessoa sem avisar que você vai. A pessoa não te recebe. Igual eu chego aqui, toco a campainha, entro pra dentro aqui, a gente vai tomar uma cerveja e vai conversar. Você não vai me mandar embora. Lá você é mandado embora. Lá não marquei com você. É diferente, entendeu? Agora, nós temos que entender o que é sintomático na questão da religião. Eu sempre digo isso. O que há de errado e o que há de certo num país onde em cada esquina ou se abre uma farmácia ou se abre uma igreja? Porque tanta farmácia cura doenças quanto religião. Uma cura corpo, a outra cura alma. Será que nós de fato estamos tão adoecidos que precisamos de tanta farmácia e de tanta igreja? Ou será que nós estamos nos entorpecendo porque a realidade é difícil de ser encarada? Porque não é normal. Eu só sei que se está sendo criado é porque tem demanda. Tem, lógico. Cada esquina que você vai, você tem uma igreja nova com um nome diferente, uma coisa mais exótica lá dentro. E as pessoas estão procurando as igrejas mais rigorosas e conservadoras para estar participando, né? Parece que a sociedade está pedindo isso. Os próprios católicos estão voltando muito pro conservadorismo. Mas eu falo saindo do catolicismo, assim, sabe? O cara, pô, ali naquela religião que era super rigorosa, não é ali que eu tenho que ir. A pessoa não quer uma coisa mais light a hora que tá procurando isso daí hoje. Ela quer
o mais... Mas que é a imersão mesmo. O mais absurdo do rigoroso possível, assim. Mas o quanto que elas permanecem? Vai chegar numa hora, tipo, daquela região que não pode cortar cabelo, que não pode ver televisão, que não pode... Agora a gente tem que saber os dados. Quanto tempo essas pessoas demoram nessas religiões? Ah, não tem noção. Porque vai chegar uma hora que essa também vai deixar de preencher o que ela tá buscando. Porque se eu sair de uma porque não me preencheu, é sinal que o vazio está em mim. Tá em você. Você não é a religião que vai me dar. Aí eu mudo de religião. Vai chegar um momento que ali não vai responder, eu vou mudar de novo. E é assim que funciona. Eu conheço milhares de pessoas que fazem isso. E sabe o que acontece no final? Volta para a igreja católica. Porque percebe que o vazio não é problema da igreja. O vazio tá nela. Tá nela. Quantas vezes você se interessou para pegar um livro de liturgia que ensina o significado da missa? Ninguém faz isso mais, né? Você, tô te perguntando. Eu nenhuma. Mas reclamar que o rito é chato e cansativo, você reclama. Você entendeu como é que funciona hoje em dia, Rodrigão? Entendi, mas nesse caso aí... Qual é o esforço que você fez para entender a missa, o significado da missa? Não, nem vai. Porque se o padre decide... Isso é interesse da missa. A missa e a igreja tem que ser interesse deles também. Não pode ser só interesse Pois é, mas meu. eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou um padre que eu sou professor de história da religião, de Bíblia. Então a missa minha, ela dura 1h30. Às vezes eu vou um pouquinho mais. Por quê? Dependendo do que as leituras falam, eu quero que todos saiam dali sabendo o que foi lido. Então eu me estendo mais. Perfeito. E eu vejo a Assembleia incomodada porque eu estendi. Porque eles não estão ali para aprender. Eles estão apenas para pegar a hóstia e ir embora para casa. Eu já tenho um compromisso daqui, uma hora exata. Você tá entendendo? Começa a olhar para relógio. E eu falo isso na missa. Falei, vocês não precisam ficar olhando pro relógio, porque quem determina a hora de parar sou eu. Entendeu? Então, eu quero ensinar, eu quero falar, eu quero que as pessoas tenham conhecimento, eu quero explicar o significado daquilo que está sendo feito, mas vocês querem, de fato, me ouvir? Porque se eu passar 15 minutos do horário de sempre, vocês vão reclamar. Aí adianta eu querer dar uma catequese que vocês pedem para ter, que o erro é da igreja, que não ensina. A hora que eu tento ensinar, vocês ficam olhando pro relógio. Tem mais coisa para fazer. Porque ali o tratamento espiritual é aí que hora que eu vou ensinar vocês? Que hora que vocês vão na livraria comprar o livro lá, missa parte por parte, para eu entender? Já que eu não tenho paciência para escutar o padre. Que hora que eu vou lá comprar um livro que explica o significado dos gestos? Mas aí eu mando o WhatsApp pro padre falando, fui numa missa que é uma bosta de um padre. Não fale isso, não fale. Eu leio aqui, Você tá me expondo. Eu vou te falar. Não fale isso. O bicho é pecador demais, viu? Não. Rodrigão não tem salvação. Eu tô chegando nessa conversa. Não, tem não. Aqui eu vou chamar uns irmãos evangélicos. Não, eu vou te falar. O que eu falei, o que eu falei. Que depois ele mete o pau. Não é? O que eu falei e falo aqui, repito, que eu achei absurdo, que era uma missa de 7º dia, todo mundo tava lá, tava triste, e o padre tava dançando, tava mandando um pouco cantar e balançar a mão. Isso aí eu achei porque coincidiu o 7º dia com uma liturgia própria. Isso aí eu achei pai. Não. Mas não eu tem falei, mano, não, isso aí não tem. O padre tinha que ver, ó, tá todo mundo triste aqui, ninguém Toda missa vai ter alguém lá que faleceu naquele dia. Tanto é que ele vai lá, ele vira e fala assim, essa missa é a intenção alma de tal. Sempre, alguém, todo dia morre alguém. A missa é aquela, você tem que ir lá, não é pra você ver o padre ou sentir emoção, é pra você receber Jesus ali, mano, pra você receber Deus. É o que eu falei desde o começo. Não vá à igreja se o motivo não for encontrar Jesus crucificado. E eu vou te falar, tava todo mundo triste, né, quem tá numa missa de 7º dia, você tá muito... né, preso ainda aquele último instante, né? É o último instante que você percebe que vai desencarnar e que vai morar realmente com Cristo. Desencarnar? Né? Como funciona esse negócio de missa de 7º dia?
Eu não vou nem pronunciar, porque uma pessoa que fala desencarnar na frente de um padre tem que ter o microfone desligado. Espírita total. Né? Deixa ele continuar a tese dele ali, eu vou só ouvir e comer um sushi. Desencarnar é foda. Desencarnou. Na missa de 7º dia, desencarnou. Ali acabou. Fez a missa de 7º dia, baixou acabou. Um caboclo ali e tal, terreiro. Na missa de 7º dia, ele desencarnou mesmo. Porque até o 7º dia ele tava firme. Pô, Robertinho. Falar, né? Robertinho, ele é foda. Aí não. Mas o que acontece, mano? Isso daí depois, ficou muito feio. Não corta não, deixa aí que é a minha do dia. Será que nós estamos nos aproximando do apocalipse? Essa palavra muito usada há muito tempo e que traz junto com ela muito medo e muita ansiedade em muitas pessoas. Porém, essa palavra ela tem origem grega e significa nada mais, nada menos do que revelação. O que quer ser revelado neste livro bíblico que nós estamos trazendo para vocês como uma decodificação por meio de números e letras. Venha fazer parte do time de centenas de pessoas que já se inscreveram para o curso Decodificando o Apocalipse. Clique aqui embaixo e inscreva-se, lembrando que as vagas são limitadas. Nós esperamos por vocês.